É bem provável que o seu projeto de análise de dados no Power BI, no Qlik, Tableau, Excel, até mesmo no Python, tenha algum gráfico de pizza. Pode falar a verdade para mim. Ele é o queridinho dos gestores, juntamente com os gráficos de colunas e linhas. Antes de aprender sobre a matéria de visualização de dados, os meus projetos eram lotados de gráficos de pizza. Talvez por sua proximidade com uma pizza, um bolo ou até mesmo uma torta vista de cima. Inclusive, em inglês, ele é chamado de pie chart, traduzindo o gráfico de torta, e não pizza como nós chamamos aqui no Brasil. E nesse vídeo eu vou te mostrar por que nos meus projetos, agora, eu evito utilizar esse tipo de gráfico. E eu vou sugerir que você faça o mesmo. Provavelmente você vai me odiar no final desse vídeo. Mas espera aí, não sou eu a inventora dessas afirmações. Eu só concordo 99% com elas. Eu acho que ainda existe abertura para a utilização desse tipo de gráfico, e eu vou comentar mais pro final. Segundo os autores Cleveland e McGill, lá na década de 80, eles publicaram um estudo falando que as pessoas costumam subestimar ângulos abaixo de 90 graus e superestimar aqueles que são acima de 90 graus. Ou seja, nós enxergamos um ângulo que é acima de 90 graus muito maior do que ele realmente é. E isso não é uma verdade absoluta, mas é uma tendência humana estudada por eles. E se isso acontece com algumas pessoas, eu não quero que ninguém confunda o que eu estou tentando passar com o meu projeto de análise de dados. Então é melhor evitá-los. Mas esse é só o primeiro ponto e ainda está um pouco fraco. A gente vai observar outros pontos negativos do gráfico de pizza que você deve evitar. Existe um outro estudo publicado na Smithsonian Magazine pela Megan Gambino que aponta que as pessoas são atraídas por objetos com curvas, ou seja, um gráfico de pizza. E isso porque a mente humana primitiva lá no passado associava objetos pontudos com a morte, com perigo, por exemplo, uma lança ou então uma pedra afiada. E isso que eu tô comentando são apenas estudos que talvez não seja verdade para todos, mas se indica uma tendência, eu não vou ignorá-los. No famoso livro Storytelling with Data, eu tô com ele aqui no meu Kindle, da autora Colleen Neflick, é enaltecido que os gráficos de pizza não devem ser utilizados, com o seguinte título de capítulo: Pie charts are evil. Traduzindo para o português, gráficos de pizza ou então de torta são maus. E ela aplica os mesmos conceitos para os gráficos de rosca. Em uma palestra na Universidade de São Francisco, que inclusive está disponível no link que eu tô deixando aqui na descrição do vídeo com todas as pesquisas que eu fiz sobre os gráficos de pizza, ela declara death to pie charts, traduzindo para o português, morte aos gráficos de pizza. Para você ter um pouco de noção da intensidade das pessoas que não gostam de gráfico de pizza, elas chegam a declarar morte a eles. Eu acho que não precisa ser tão radical assim, mas tem sim suas ressalvas e eu concordo 99%, como eu já falei no início do vídeo. E por fim, o Edward Tufte, que é um professor renomado da Universidade de Yale, já escreveu 3 livros sobre o assunto de Data Visualization e fala a mesma coisa, ele abomina os gráficos de pizza. De acordo com os registros encontrados em seu livro chamado Visual Display of Quantitative Informations, o gráfico de pizza apareceu pela primeira vez em 1801, em uma publicação chamada Statistical Breviary. Se o autor dela, chamado William Playfair, foi o primeiro a utilizar um gráfico de pizza, a gente nunca vai ter certeza, mas esse é o primeiro registro da vasta pesquisa que o professor Edward fez. E dá uma olhada no gráfico dele, ele usa a pizza para representar a proporção do Império Turco na Ásia, Europa e África antes de 1789. Eu sei que esses títulos de capítulos e todas essas afirmações e pesquisas são um pouco sensacionalistas demais, mas existe um motivo por trás disso. Para aqueles que não querem aprofundar no assunto de visualização de dados, evite ao máximo. Mas para aqueles que sabem profundamente o que estão fazendo, quais são as influências de cores, ângulos, eixos e todos os outros tipos de gráficos e a aplicação dos dados neles, eu acho que existem algumas exceções sim para utilizar o gráfico de pizza. Vamos ver se todas essas afirmações fazem tanto sentido assim. Eu quero entrar com mais profundidade nesse assunto e eu vou mostrá-lo na prática com você, utilizando o Power BI. Vamos ver a seguinte situação. Eu quero representar esses dados aqui, onde nós temos categorias e valores. E eu vou tentar primeiro representar em um gráfico de pizza e depois em coluna. Então eu vou vir aqui na visualização, na tabela dados 1, e vou colocar o valores e as categorias. Ele automaticamente me deu um gráfico de colunas, mas eu vou colocar para um de pizza. Vou aumentar bastante para a gente conseguir visualizar. E isso daqui é o que esses autores abominam. Eles não querem que você utilize
mais de 4 categorias em gráficos de pizza. Na verdade, no máximo é 3 e 4 é uma exceção da exceção. Você pode até utilizar, mas aqui nós temos 8 categorias. É muito para visualizarmos em um gráfico onde eu não consigo identificar qual categoria aqui está na legenda. É muito difícil de relacioná-las. Então, se eu quero saber, essa categoria verde daqui, ela é qual? Ela é a G ou a B? Tá certo que aqui estão com cores iguais, né? Mas se eu seleciono aqui a B, eu sei que é essa, mas eu não tenho a mínima ideia de qual que é a proporção dela, simplesmente olhando assim desse jeito. E os rótulos ficam muito desorganizados também, com essas linhas aqui, referenciando para cada uma das mini fatias. Então, esse é um exemplo que você não deve fazer com gráficos de pizza. O que eu faria para representar esses dados de uma forma melhor? Eu pegaria as mesmas informações, dei um Ctrl+C e Ctrl+V aqui no gráfico, e depois viria aqui no gráfico de coluna e representaria dessa forma. Aí você vai falar, mas eu não estou vendo rótulos de dados. Não tem problema, basta colocarmos. Vou selecionar o gráfico, o rolinho de tinta e habilitar o rótulo de dados. Aqui eu consigo ver que essa é 100, lá embaixo 20, 19, 15 e assim por diante. Fica muito mais fácil de ver do que o gráfico de pizza ao lado. E uma coisa que muitas pessoas reclamam é que no gráfico de colunas nós não temos a proporção. Eu tenho apenas o valor absoluto, 1000. Eu não sei se isso representa 90%, 80%. Mas esse problema pode ser rapidamente resolvido com uma medida no DAX. Power BI é muito mais profundo do que simplesmente ficar arrastando campos. Você pode criar medidas aqui em modelagem, nova medida, onde nós podemos fixar qual é o percentual de 1000 sobre o total. Para isso, nós precisamos ter um pouco de conhecimento, mas não é nada impossível. Por exemplo, eu vou colocar aqui, percentual de representatividade, que é igual, deixa eu dar um zoom aqui nessa fórmula. Eu vou criar variáveis aqui para ficar mais fácil e fazer tudo dentro de uma mesma medida. var valor atual vai ser igual à soma dos valores dos dados 1. Vou criar um novo var, que é o valor total, que vai ser igual a calculate da soma dos dados 1, aqui em valores, ponto e vírgula, all, categoria. Depois eu vou retornar a divisão entre o valor atual e o valor total. Poderia também utilizar aqui uma função chamada divide para dividir esses dois valores, ao invés de simplesmente utilizar a barra. Então, feito isso, apertei Enter para criar a medida, vou formatá-la para percentual, fechar essa janela, e aqui, nos campos do meu gráfico de colunas, em dicas de ferramentas, eu vou arrastar essa medida de percentual representatividade que nós acabamos de criar. Aí você vai dizer que ainda não está aparecendo, mas se eu posiciono meu mouse em cima, consigo ver que a categoria A representa 91% sobre todos os outros valores, que é o mesmo resultado encontrado aqui no gráfico de pizza. E em visualização de dados, nem todos os elementos precisam chamar atenção, como esse percentual. Ele pode ser simplesmente consultivo. Eu clico aqui ou passo o mouse e consigo ver as informações. Vamos ver agora outra dificuldade que temos em gráfico de pizza, que é a proximidade de valores. Eu vou duplicar essa página e deletar esses gráficos. Nós vamos utilizar agora os dados dessa segunda tabela. Eu vou colocar as categorias e valores em um gráfico de pizza e nós temos a seguinte situação. Parece que todas as categorias são iguais quando eu olho rapidamente para o gráfico sem fazer uma análise intensa. Mas ao ler os rótulos cuidadosamente, eu vejo que esse daqui é 25%, o de cima é 26%, depois 24%, depois 23%. Mas aparentemente eles são do mesmo tamanho. Seria muito mais evidente colocarmos essas informações em um gráfico de coluna e visualizar cada uma dessas categorias de acordo com a sua real representatividade pela proporção das barras. Aqui fica muito mais claro que a categoria B é menor que a categoria D, mesmo sem os rótulos de dados. Então, de novo, gráfico de pizza nessa situação não deve ser utilizado. E agora vamos observar 3 tipos de gráficos de pizza e o contraste das informações demonstradas em outro tipo de gráfico que vai ser o de coluna novamente. Vou pegar as informações dos dados 2, colocar em um gráfico de pizza, aumentar um pouquinho. Depois vou criar um novo gráfico de pizza com os dados 3. Aumentar aqui. E depois mais outro gráfico com os dados 4. De pizza também. Deixa eu redimensionar. E quando eu olho para esses gráficos,
eu não tenho uma clara noção do que é maior e menor. Por exemplo, esse verde daqui, ele parece igual em todos os gráficos. Tá certo que todos têm que ter o mesmo tamanho, né? Aqui eu não coloquei certinho exatamente no mesmo tamanho, mas se a gente olhar assim, eu não consigo ver se o verde tem a mesma proporção, se o roxo tem. Aqui o azul nós conseguimos perceber com mais nitidez. Se esses dados forem representados em colunas, vamos ver a gritante diferença entre eles. Então vou primeiro criar com dados 2, depois com dados 3 e posteriormente com dados 4. Olha como é que a diferença é muito mais ressaltada. Aqui eu consigo rapidamente notar que a categoria B, que é essa verde, ela é menor do que a categoria D. Aqui tem mais intensidade no tamanho dessas formas, enquanto que no gráfico de pizza parece que a intensidade da diferença entre elas é mais suavizada. Eu não consigo ter uma clara noção que esses dados são completamente diferentes do outro que está aqui na esquerda. Mas no gráfico de coluna eu consigo ver com mais clareza sobre isso. E é mais notório ainda aqui nos dados 4, onde nós temos uma curva bem mais íngreme em relação às outras e que aparentemente esse verde e esse roxo daqui são iguais. Então na proporção eles sim parecem iguais, mas a diferença entre as outras categorias não é tão ressaltada. Eu vou exigir um pouco mais de precisão dos gráficos de pizza, vou criar uma nova página e vou colocar as categorias em um gráfico de pizza com os valores aqui em valores. Deixa eu mudar para soma. E vou colocar o dados 6, também em um gráfico de pizza, com a soma. Vou posicioná-los um do lado do outro. E aqui nós já temos os rótulos de dados, vai ficar bem mais fácil de entender. Mas se não tivesse, eu vou tirar aqui rapidamente, rótulo de dados, rótulo de dados. Olhe para os dois gráficos, qual é maior e qual que é menor. Aqui a gente tem uma leve angulação do verde entrando para o azul, e aqui nós temos reto. Mas eu não consigo saber qual é essa angulação, se é realmente um ângulo de dados ou pode ser talvez um erro de imagem, porque às vezes acontece isso, às vezes fica um pouco distorcido. E eu só vou saber com certeza se eu colocar o rótulo de dados. E aí eu consigo entender que nós temos 50,26% para o verde e 0,26% a menos para o azul. Enquanto que aqui nesse outro gráfico é 50-50 exatos. E é esse tipo de precisão em um gráfico de pizza que eu não quero depender do usuário, do meu relatório, do meu projeto de BI, para entender o que eu estou passando. Tem que ser super claro, super. E se não tá, eu evito utilizar. Agora eu vou te mostrar algumas das poucas situações que eu sim utilizaria um gráfico de pizza, que são nas seguintes. Vou criar uma nova página, vou pegar o dados 7, colocar em um gráfico de pizza, e eu utilizaria sem culpa um gráfico dessa forma. Eles são muito bons para visualizar. Não é à toa que o mundo inteiro usa, grandes jornais, provavelmente seu chefe adora esse tipo de gráfico, ou se ele já viu alguma coisa sobre visualização de dados, ele não gosta, e isso é bom. Mas eu não vejo nenhum problema nesse tipo de representação aqui. Tá simples, são duas categorias, consigo ver o que é maior, o que é menor, tem uma proporção aproximada entre 25% e 75%, e aqui a gente tem duas categorias. Eu utilizaria também 3, dessa forma aqui, ó. Vou colocar mais um gráfico. Olha só, fica muito fácil de entender que o azul é maior, esse daqui é o intermediário, e o roxo é o menor. Então, na minha opinião, essas são as duas únicas situações onde utilizamos gráficos de pizza, porque eles são bastante didáticos, amados e efetivos nesse caso. Mas evite todas as outras que nós comentamos. Eu vou continuar explorando sobre esse assunto na próxima aula, então se inscreve no canal para ser notificado e eu vou ficando por aqui. Um abraço e tchau, tchau!